Gravando. É com alegria que estamos aqui em mais uma quarta-feira. Nós estamos estudando esse livro, Jesus e a Atualidade. Estamos no capítulo 16 e o capítulo 16 vai nos falar sobre a necessidade do repouso e como nós temos às vezes a ilusão de estar repousando e não estamos, né? Então, o que é o repouso, o que é o descanso? E para iniciar os nossos trabalhos da noite de hoje, como em qualquer atividade, qualquer trabalho que a gente faça, nós precisamos lembrar daquele que é a razão de estarmos aqui, que é o nosso Pai, que nos deu o dom da vida, que nos permite a experiência de viver, de aprender, de trabalhar para avançar. Trabalhar para conquistar a felicidade. Por isso somos gratos ao Pai. Somos muito gratos também ao nosso irmão maior, Jesus, o Cristo, que conosco esteve e nos trouxe tantos ensinamentos, preciosa luz no nosso caminho. Somos gratos por isso. Somos gratos à espiritualidade amiga que nos traz uma nova interpretação dos ensinos do Cristo, muitas vezes relegado, muitas vezes mal compreendido. Nós agradecemos a inteligência que temos para interpretar e para conhecer, para aprender. Nós pedimos nesse momento a coragem e a força para praticar esses ensinamentos. Assim, com essa disposição para o trabalho, essa vontade de aprender, essa boa vontade que nos guia, nós damos por aberto o nosso encontro de hoje, pedindo a espiritualidade amiga nos auxilie e nos inspire na correta interpretação de acordo com o nosso entendimento, para que nós que estamos aqui nesse momento reunidos, amparados e irmanados no mesmo princípio, possamos compreender essas lições, encarnados e desencarnados, e para aqueles irmãos também que no futuro verão essa mensagem, que possa ser abençoado nesta hora que vai vir, porque com certeza a sua mente se abrirá para um novo conhecimento. Por isso rendemos, graças a Deus. Graças a Deus. Aberto. Capítulo Jesus e repouso. Quando falamos de repouso, automaticamente pensamos em trabalho, não é mesmo? Porque se não trabalhássemos, a vida seria um eterno repouso. Então, o repouso está ligado com o trabalho, porque o repouso é uma pausa no trabalho, né? Vamos dizer assim. Então, como que a gente pode pensar essa questão do trabalho? O convite da mentora está sendo nessa parte que estamos estudando, para que nós separemos, distinguamos a diferença entre aquilo que consideramos como repouso, ou seja, a ilusão do repouso, porque muitas vezes nós temos a ilusão de que estamos sem trabalho, vamos chamar assim, no momento de férias, no momento de final de semana, sem a ocupação do trabalho, mas nos cansamos mais do que se estivéssemos trabalhando. Essa é a ilusão do repouso. E qual é o verdadeiro repouso? Então, por isso, essa frase para a nossa reflexão: quando o trabalho é um prazer, a vida é uma alegria. Quando o trabalho é um dever, a vida é escravidão. Então, nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver? Esse trabalho aqui, não no sentido só do trabalho profissional. O trabalho profissional é um dos trabalhos, não é verdade, gente? Quando a gente fala aqui trabalho, nós estamos falando do nosso trabalho no campo profissional, do nosso trabalho no campo doméstico, na escola doméstica, no nosso trabalho enquanto semeadores da mensagem do Cristo, e tantos outros trabalhos que nós possamos fazer.
trabalhadores, do nosso próprio aperfeiçoamento, porque muitas vezes, num momento que julgamos de lazer, estávamos falando agora há pouco sobre tocar um instrumento, para que serve? Serve para nós. Isso é o quê? É um lazer ou será que é um trabalho? Se eu estou me aprimorando, né? Se eu estou refinando o meu senso artístico, isso também não é um trabalho para afinar a minha alma? Então, o trabalho precisa ser repensado, tá bom? Essa ideia de trabalho, por isso que essa frase está aí e eu deixo com vocês as reflexões. Vamos lá, então, começar fazendo um apanhado do que nós vimos na semana passada. O que nós vimos na semana passada? Começamos o capítulo Jesus e Repouso, esse é o capítulo 16. Na correria, eu esqueci de trocar o número, na imagem vocês estão vendo o capítulo 14, mas não é 16, tá? Capítulo 16, Jesus e Repouso. A gente viu que a mentora, ela fez uma divisão por partes nesse capítulo. A primeira parte, que ainda vamos terminar hoje, né? Nós começamos semana passada e vamos terminar hoje, é a ilusão do descanso, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Quando é que a gente acha que está descansando, mas na verdade nós não estamos descansando. E isso tem a ver com a concepção que fazemos do repouso. O que é o repouso? A segunda parte, que não sei se vai dar para hoje, acredito que não, vai ficar para a semana que vem. Ela vai falar da necessidade do repouso e como Jesus exemplificou a lei do trabalho e a necessidade do repouso. E por fim, a terceira parte, que é bem curtinha, são os conselhos da mentora. Como sempre, ela nos aconselha algumas atitudes que, com a consciência desperta, nós vamos buscando aos poucos seguir esses conselhos dela. Bom, o que nós falamos a semana passada rapidamente? Que o homem encarnado, ele tem um desejo, aí a palavra desejo é importante, um desejo do repouso. Tá vendo que não é a necessidade do repouso? Nós vamos falar depois com essa necessidade. Aqui é um desejo. Então, tem a ver com a frase. Muitas vezes, se eu tô angustiado, irritado, não gosto do trabalho que eu estou executando, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar pensando no repouso. Já viu aquele que trabalha, começa segunda-feira pensando na sexta-feira? Conhecem alguém assim, né? Ou seja, aí a gente tem que tomar cuidado, porque talvez a gente esteja numa escravidão. Será que não é hora de repensar se eu escolhi direitinho o meu trabalho? Se dá para eu buscar? Porque ao homem, Deus não impõe nada. Nós temos a liberdade da escolha, mas muitas vezes nós cedemos à sociedade e acabamos escolhendo as demandas da sociedade, né? Escolhendo às vezes uma profissão que não nos agrada. E isso é uma verdade, né? Eu lido muito assim com os jovens e muitas vezes a gente vê, nossa, gente, eu vou falar de um curso, que é um curso, assim, que as famílias têm o desejo, tal, que é o curso da medicina. Quantos alunos da medicina... Ah, você quer falar, Gustavo? Já vou te Não, dar a fala. Quantos alunos da medicina chegam para mim e dizem, mas eu queria ser tal coisa, não vou nem citar, porque eles vão identificar se eles assistirem, mas eu queria... Mas eu pergunto, e eu já perguntei, mas por que então você está fazendo medicina? Porque meu pai quer, porque minha mãe quer, porque ganhar bem, porque esse outro, né, não ia ter essa valorização. Então é nesse sentido que eu estou querendo trazer aqui. Nós, aqui, enquanto sociedade, muitas vezes nós estimulamos os jovens a ter uma profissão que depois vai desagradá-los. E aí eles vão ficar dessa forma, né, trabalhando por escravidão. Escravidão nesse sentido. Pode falar, Gustavo? não, André, era isso que você ia falar dos jovens, porque eu trabalhei com jovens no médio, né? Os alunos sempre falavam, meu pai quer que eu faça direito, meu pai quer que eu faça em tal. Quando o meu menino foi entrar na faculdade, ele tinha passado em enfermagem e em veterinária. Aí ele falou, pai, o que você acha que eu faço? Eu falei, filho, quem vai fazer a faculdade é você.
É você que tem que trabalhar. Você vai trabalhar 30 anos até aposentar. Então, você tem que fazer uma coisa que você goste, não que eu goste. Né? Porque os pais têm muito essa mania, né? Isso eu sei porque eu escutava muito de aluno falar que os filhos fazer o que o pai quer. Eu tenho uma conhecida, o sonho do pai dela era fazer odonto. E o sonho dela era fazer veterinária. Ela entrou no odonto, fez odonto, formou. Quando pegou o diploma, foi lá e entregou para o pai dela. Falei, tá aqui o seu sonho. Agora eu vou fazer o meu sonho. Foi lá, fez veterinário, hoje ela trabalha na Perdigão, no veterinário. Mas nunca pegou numa broca hoje. Só na veterinária. Porque é o sonho do pai dela. Você vê, eu não concordo com isso, porque você falou, né? Você acaba sendo, em vez de trabalhar por prazer, você trabalha por escravidão. Era só esse comentário. Obrigado. É isso mesmo, Gustavo. Trabalha por dinheiro, gente. E trabalhar só por dinheiro é uma tristeza, vocês não acham? Eu acho. Né? André, se você olhar para o dinheiro, não existia professor, né? Porque o salário do professor ganha. Ah, mas por que falta professor, Gustavo? Exatamente. Por conta disso, né? O meu menino está largando mão da biologia e está pensando em fazer uma outra faculdade por causa disso. Falei, pai, tá difícil. Falei, faz uma outra coisa que você gosta, que você vê. Uhum. Mas eu deixei por conta dele, né? Já é maior vacinado, e então acabou. Porque não é fácil, não. Eu falei para ele, até na época, eu escolhi a minha profissão. Virei professor, mas fui muito bem sucedido, graças a Deus. Então, mas o dinheiro que você ganha dá para viver? Se der para viver e você for feliz, tá ótimo. É isso que eu falava quando minha irmã foi fazer, porque eu sou professora, né? Minha irmã me falou assim, e aí, eu faço? Eu falei, você gosta? Gosto. Vai ganhar dinheiro? Eu falei, depende muito. Qual a sua necessidade? Dá para você viver? Se der para você viver, você sendo feliz, é melhor do que você ser uma médica, ganhar muito dinheiro e ser infeliz, né? Exatamente. Isso, eu sou, graças a Deus, muito feliz com a minha profissão. Sei que não vou ficar rico, mas é o que eu sempre brinco. Dá para pagar minha cervejinha no final de semana? Tô satisfeito, trabalho bem. Cara da Rosânia. Então, é nesse sentido, né, Gustavo, de que se nós escolhemos algo que a gente gosta, que a gente se satisfaz, nós não vamos começar a segunda-feira pensando na sexta, porque nós vamos ter sim um momento de descanso, mas nós vamos aproveitar a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta sem ser um sacrifício. Ninguém nasceu na Terra para sofrer, ninguém nasceu para ser escravo, né? Então é isso que nós temos que repensar para a nossa vida. Então aqui eu queria fazer o convite não para a próxima geração, pode ser também para os pais, tios, avós, né? Pensar muito bem nisso, mas vamos trazer para nós. Será que nós estamos satisfeitos com a profissão por enquanto, que nós escolhemos, ou seja, o trabalho profissional está nos dando essa satisfação e aí nós conseguimos repousar, inclusive trabalhando? E o nosso trabalho doméstico? Sejamos nós, mulheres ou homens, o nosso trabalho na família está nos resultando numa satisfação ou é um trabalho que nos resulta em cansaço? E o nosso trabalho na própria, aqui somos todos espíritas, né? Só talvez aqueles que vão ouvir depois possam não ser, mas podemos expandir isso para qualquer religião. E o nosso trabalho na doutrina, na religião que escolhemos, está sendo satisfatório para nós? Ou nós estamos fazendo por obrigação? Esse é o exame que Joana nos chama a fazer. E ela vai falar também das férias como um objeto de consumo. Então, como tudo nessa... Porque, gente, qual é o nome do livro? Jesus e Atualidade. Então, pensa na atualidade. Quais são os objetos de consumo que nós temos? E um deles é gozar a vida, aproveitar, viajar, porque se você gozar a vida, você é bem visto socialmente. É ou não é? Então, nós vamos ter aí
Joana nos apresentando nessa atualidade, nessa problemática atual, essa questão das férias não como uma necessidade que temos para relaxar, para refazer as energias, recarregar as baterias, mas como ostentação. Bom, gente, eu acho que o resumo é esse. Quer falar, Maria Lúcia? Pode falar. Eu só vou comentar uma coisa. Eu, durante todo o meu tempo de trabalho, né, trabalho oficial, né, eu lembro que férias, para mim, é férias. E as pessoas chegavam assim, para onde você vai viajar? E eu nunca tive essa ideia de férias sinônimo de viagem. Para mim, outro dia você comentou que 2, 3 dias já era suficiente, a gente já se cansa. Então, quando a gente fala em férias, não, para mim não é sinônimo de viagem, mas para a maioria, uma boa porcentagem, quando já se fala em férias e não foi viajar, parece que perdeu as férias. Era isso que eu queria falar. Exatamente isso. Por quê? Porque nós criamos socialmente uma expectativa, uma ideia pronta para isso, pré-concebida, né? Fala, Eduardo. André, assim como a Maria Lúcia falou, eu também penso dessa forma. Férias, para mim, não é algo que tem uma necessidade, né, de necessariamente viajar para ter valido a pena. Normalmente as minhas férias são sempre mais tranquilas e, embora eu goste muito de viajar, eu penso assim, é um investimento que eu posso fazer agora, ou se, por exemplo, eu fizer investir o dinheiro, por exemplo, ou o meu tempo aqui em casa, fazendo alguma coisa. Então, assim, será que eu vou ficar mais satisfeito do que com as férias, com a viagem? Porque a viagem vai passar, vai ser uma boa lembrança. Eu reconheço o valor dessa viagem, de repente para renovar as energias e tudo. Mas eu preocupo muito mais de fazer uma melhoria no espaço que eu vivo, na minha casa, de fazer alguma coisa que vai me valer para depois das férias, né? Então, esse para mim tem muito a ver com o sentido do descanso. Então, esse tempo livre que eu reservo para as férias, normalmente é para fazer uma organização. E realmente para mim tem muito mais valor do que a viagem, porque a lembrança da viagem, ela pode ser mais passageira, mais breve do que o reflexo da mudança que eu faço no meu entorno. Então, eu sempre priorizo isso. Se eu posso viajar, beleza. Mas, de repente, se eu preciso investir meu tempo em casa ou meu dinheiro em casa também, o bem-estar que eu vou ter a longo prazo é muito maior. E eu não vejo, então, férias como se fosse uma fuga. Eu vou fugir dessa realidade aqui, que eu não aguento mais ficar em casa, né? E quando eu volto, a casa está lá, os desafios que eu tenho que solucionar estão me esperando também. Então, eu prefiro isso. Muitas vezes não dá tempo, nem sobra dinheiro para viajar. Mas eu fico bem satisfeito com ter organizado o espaço né, que eu tô priorizando ao invés de sair. Aí, no caso, né, é isso, vocês estão compartilhando, cada um vai enxergar esse momento com o seu próprio olhar. Então, aqui a gente não está, né, para dizer que deve ser assim ou de outra maneira. Mas aqui o convite é essa reflexão, como eu encaro isso e como eu me satisfaço. Então, é muito bom vocês compartilharem, só para fazer um contraponto, antes da gente começar, né, porque a Maria Lúcia falou, não necessariamente viajar. O Eduardo também. Então, só para ter o ponto de discórdia, né, eu gosto de viajar. Eu adoro viajar. Uma das coisas terríveis da pandemia é eu ter férias, entre aspas. Por que entre aspas? Porque com a pandemia eu não consigo viajar. Eu estando aqui e com o telefone, eu sou demandada o tempo todo. Então eu não consigo desligar desse mundo, sabe? Então o viajar para mim sempre foi isso. É um escape nesse sentido assim. Se eu tiver fora, por quê? Gente, eu não sei, mas na minha profissão é complicado eu falar que eu estou de férias e eu não vou desligar do ambiente de trabalho. Isso não acontece. Só acontece naquela semana que eu viajo. Porque naquela semana que eu viajo, eu aviso para todo mundo: vou viajar. E eu vou para um lugar. Eu viajo 2 semanas por ano, viajava, né? E a maioria deles, pelo menos um deles, né? O outro, às vezes, eu mudo de lugar. É num lugar que não pega telefone, é no meio do mato, entendeu? Então eu vou mesmo para desligar. E eu, mesmo quando pega a internet,
Eu só olho à noite rapidinho, então eu não fico ligado o tempo todo. Isso para mim é importante. Então, eu estou fazendo esse contraponto por isso, para quem estiver ouvindo, né, a gente saber que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes. O que é importante é que a gente consiga olhar para nós mesmos e conseguir reconhecer, essa é a minha necessidade. Pode falar, Margarida? Está desligado, nós não estamos ouvindo. Estou dizendo que eu sou o contrário dos dois. Para mim, um bom repouso é viajar para conhecer outros lugares sem estresse e sem pressa, né? Viajar, conviver com pessoas alegres, tranquilas, conhecer realmente outros lugares onde te dê muita tranquilidade e paz, onde você possa levar um livro, ler, praticar um esporte, enfim. Eu viajar para mim sempre foi. E depois que eu aposentei mesmo, eu sou do norte, da cabeça do Brasil, né? Do extremo norte. Aí todas as feiras de julho e dezembro sempre eu viajo. Não tem como deixar de viajar. É isso. Cada caso é um caso, né? Exatamente. É por isso que nós estamos aprendendo. Cada um é cada um e cada um vai se encontrar. Né? Porque se a gente for normalizar e a gente não se conhece, a gente tem uma gata aqui que me unha para subir. Por isso que às vezes eu fico olhando para o lado. Se a gente não se conhece, a gente quer tomar o outro como padrão e isso não vai rolar, né, gente? A gente já aprendeu que não dá certo. Então vamos lá ver o que Joana tem para nos ensinar hoje. Ela vai continuar dizendo assim, depois que a gente fez esse apanhado aí do que ela tinha dito, né? Olha só como não cabe nos nossos comentários. Olha, muitos, labora quem? O homem, né? Labora até exaustão, assume compromissos para pagar depois, a expensa de juros escorchantes, no resgate penoso, a fim de gozar hoje. Ou seja, eu gozo agora e pago depois, né? Aí eu coloquei a propaganda aí das viagens, né? Comenta-se sobre as facilidades para viajar, as vantagens, e tudo são apenas palavras. Trata-se de um modismo. Então, tá vendo? Aqui o que ela está dizendo, sabe, Margarida, não é dessas nossas viagens, não, que a gente vai para relaxar, vai sozinho. Gente, vocês já participaram? Não que seja ruim, às vezes tem gente que gosta, mas vocês já participaram de excursão? Sabe que você tem assim horário para tudo e pressa para sair? Eu, quando lá antigamente, participei de algumas. Era mais estressante do que se você estivesse em casa. Porque eu já não gosto de acordar cedo, tinha que acordar cedo. Se atrasava, o povo te vaiava. Aí você viajava um tantão para chegar numa cidade e ver correndo para voltar para o ônibus, sabe? Enfim. Então, assim, tem gente que gosta, compreendo. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma viagem dessa, eu não posso dizer que eu descansei, porque eu cansei, e cansei muito. Talvez eu conheci lugares novos, diferentes, mas eu cansei e não descansei. Então, o que ela está dizendo aqui não é isso. Quem gosta, tudo bem. Mas o que ela está dizendo é que muitas vezes a gente não gosta, a gente não descansa, mas faz porque é uma moda, porque todo mundo está fazendo. É isso? Mas tem gente que gosta, tô falando que tem gente que gosta porque minha mãe amava, gente. Ela amava essa dinâmica de excursão. Ela ia. No começo, como eu falei, eu fiz algumas, eu ia com ela, eu cansei. Aí eu pagava para ela as prestações lá e falava, não, mãe, vai você. Aí ela ia, ficava super feliz. Mas eu não vou. Aí eu acabei não indo mais. Mas quem gosta, tudo bem. A gente só tem que tomar cuidado. Você consegue relaxar com isso ou você está fazendo uma dívida que depois você vai morrer de trabalhar muito mais para poder pagar, e é só para fazer aparecer, tem que fazer sentido para você, é isso que eu estou querendo dizer, não sei se eu estou ficando clara. Tudo é válido, desde que faça sentido para você. O que você não pode fazer é fazer para o outro. Pode falar, Eduardo. Bom, Margarida, você levantou de novo ou você esqueceu a mãozinha?
Se quiser falar, pode falar, Margarida, e depois Eduardo. Eu posso falar. Fazer um contraponto, então, André, sobre excursão, né? Eu já participei de algumas, poucas, mas participei. E, assim, é uma correria, né? É um desconforto. E eu encaro a excursão como uma aventura, sabe? Tipo, uma coisa diferente, uma coisa... Então, uma excursão mais minha filha. O Eduardo, nós não estamos conseguindo te entender, não sei se a tua internet que está falhando. Eu vou te convidar a sair e entrar de novo, que às vezes melhora, aí você fala. Eu vou lendo mais um pouquinho, depois você fala a hora que estabilizar, pode ser? Eu tentei o Wi-Fi, melhorou agora? Foi. Aí, vai, fala aí. Parece que tá melhor. Tá, joia. Eu estava comentando que eu gosto muito de excursão, no sentido de diversão, aventura, mas nunca em termos de descanso, porque você não tem nenhum conforto, né? Normalmente, quando eu participei assim. Então, realmente é uma questão de cada pessoa e também finalidade, né? A gente tem que ter, porque se eu colocar, nossa, eu preciso como uma necessidade, preciso descansar, fazer uma excursão, realmente eu não vou ter o descanso que eu preciso. Então, acho que isso exemplifica muito esse desejo que a gente tem, desesperado, e faz coisa ali pelo impulso. Se eu pensar que com uma excursão eu vou descansar, eu particularmente não vou. Então, se eu tenho a clareza que aquilo é para eu me divertir, para eu descansar da minha rotina, é diferente. Então, muitas vezes a gente faz, igual você falou, por desespero, né? Para quem faz certas escolhas, não só nesse sentido de viagem, mas às vezes eu penso que aquilo é sempre benéfico para mim, mas talvez por status, talvez por uma convenção, como você disse também, por modismo. É importante a gente se cuidar, fazer o melhor por nós, fazer esse filtro do que é bom para mim, do que realmente vale a pena, em contraponto daquilo que as pessoas, do que é bom para as pessoas ao meu redor. Pode ser que toda a minha família gostem de algo nesse sentido, do meu convívio social, gostem de fazer de certa forma. Será que isso é bom para mim também? Será que isso me proporciona esse bem-estar? Ou até quando? Acho que é uma independência que a gente tem que ter, um amadurecimento, porque a gente está imerso no meio social, da família, e a gente tem que ter um momento de romper com isso, de se perceber essa parte individual. O que me faz feliz? O que me faz melhor? E aí assim, a gente vai aproveitando. Igual você falou, sem querer impor aos outros o nosso modo, e também sem ficar dependente de um modelo que é dos outros. Se for igual, beleza. Senão a gente se descobre e vai melhorando a qualidade de vida como um todo. Acho que serve para o descanso também. Exatamente. E aí, com essa sua fala, nós voltamos lá no nosso primeiro encontro, vocês lembram, gente? Lá em fevereiro do ano passado, quando nós falamos sobre o processo de individuação. Que quando a gente vai se descobrindo, se conhecendo, despertando a consciência, isso é o que a psicologia chama de individuação. Nós vamos nos reconhecendo enquanto pertencentes ao grupo, mas sendo seres individuais que têm necessidades e desejos próprios. Eu participo do grupo, me integro ao grupo, sem ser o grupo, né? Sendo eu mesma. E assim o grupo ganha, concorda? Imagina, gente, um grupo com todo mundo igualzinho. Não, isso seria chato demais, né? O que faz da gente importante é essa capacidade de cada um de nós é diferente do outro, né? Já pensou se nesse grupo fosse todo mundo igualzinho e pensasse igualzinho? Não, cada um fala, coloca. Eu sou diferente, eu penso assim, olha que beleza, porque a diversidade vai nos construindo um grupo cada vez melhor. Porque ouvindo o outro que é diferente, que eu vou me reconhecendo também no outro. Não é? Muito bem. Então é isso, Eduardo. Na sua fala eu me lembrei lá do nosso primeiro encontro. Vocês lembram do espelhinho, da dinâmica do espelho? Sim. Qual que era o convite? Gente, quem começou depois com o bonde andando, o que nós fizemos lá no primeiro encontro? Eu levei uma caixa com um espelho, mas eles não sabiam que tinha um espelho. E aí, cada um ia abrir a caixa, assim, sem o outro ver, né? E aí tinha perguntas, então eles iam se ver, era a pessoa
que eles iam conhecer, não era pessoa, como é que eu falava? Eu não lembro das perguntas, mas era algo no sentido assim, que o convite era conhecer essa pessoa. Quem era essa pessoa que estava ali dentro da caixa? Aí eles tinham que contar para o outro uma característica positiva dessa pessoa. Entendeu? Aí eles falavam dele mesmo, a pessoa não sabia, e aí foi muito bacana, e aí no final a gente falou assim, então o nosso convite é conhecer essa pessoa aí muito importante, que era a gente mesmo, né? Eu achei que foi muito legal aquela dinâmica. E tem tudo a ver com isso, a gente ir se conhecendo para ir se construindo, esse é o convite da vida. E aí eu coloquei uma imagem aí do lado direito, uma imagem que eu achei na internet. Olha só, quero nessa ordem: alegria, diversão, trabalho. O que vocês acham? Vocês acham que é possível ter primeiro a alegria? Primeiro eu tenho o benefício para depois trabalhar, né? E aí, por que eu coloquei isso assim, como uma estratégia de provocar? Porque muitas vezes nós vemos isso, não é só a juventude, não, gente. A gente vê pessoas maduras mesmo, com essa ideia de que a gente tem que ser feliz a qualquer custo. Já viram essa mensagem que o importante é ser feliz, mas será que eu posso ser feliz a qualquer custo, custe o que custar? Não, né? Não. Então, se a gente vai fazer o estudo, que é o que nós estamos fazendo, dos ensinamentos de Jesus para a atualidade, nós vamos ver que essa ordem está invertida, né? É primeiro o trabalho, e se eu conseguir alegria no trabalho, eu posso ter alegria o tempo todo, olha que beleza, né? Para depois a diversão. Então, a diversão é lícita ao homem? Sim. Eu posso ter momentos de lazer? Sim, posso ter, não é proibido. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, interpretações errôneas dos evangelhos vai dizer que a gente tem que se privar das alegrias, das diversões. Não, a gente pode ter diversão, mas no momento, diversão sadia, e no momento adequado, o momento do trabalho, como diz aqui em casa, né? A obrigação primeiro. É isso que a gente brinca, assim, brinca não, né? Fala sério, mas assim, é um mantra aqui em casa. Com os meninos, obrigação primeiro, ou seja, você pode se divertir, mas obrigação primeiro, para tentar estimular neles isso. E se a gente consegue fazer do nosso trabalho uma alegria, a nossa vida, olha a frase do início, a nossa vida vai ser feliz. Podemos ser felizes num planeta de provas e expiações? Sim, basta que abracemos o trabalho da nossa própria recuperação. Tá bom? Então vamos continuar a leitura, né? Essa foi uma provocação. Agora vamos voltar para Joana. As excursões que nós falamos, gente, com raras exceções, as viagens, elas são penosas, as excursões exaustivas. Pouco repouso, muito incômodo. As alegrias e entusiasmos do começo emurchecem à medida que passam os dias, substituídos pelo sono irregular, pelas indisposições, pelas horas interminas de espera em hotéis abarrotados, com serviços deficientes e outros percalços. A propaganda bem apresentada fala da excelência de tudo, que a realidade demonstra não ser verdade. Eu vou ler duas porque elas se complementam. Na ocasião do retorno, quando não acontecem problemas muito comuns em tais ocasiões, recompõe-se as aparências. Eu grifei aparência, gente. Então, assim, a viagem foi cansativa, mas quando você volta, você quer contar que foi ótima. Então, recompõe-se as aparências a fim de impressionar aqueles que ficaram. E os comentários exagerados afloram aos lábios sorridentes dos felizardos, que agora partem para a faina de regularizar ou recuperar os gastos, cansando-se muito mais. Aí tem
mocinha aí se recarregando a bateria, porque o cansaço vai nos trazer alteração de sono, desânimo, esgotamento, comprometimento da memória, dores. Tá vendo? Isso não é bem a realidade, gente? É sim. A propaganda nos diz que tudo é felicidade, tudo às mil maravilhas, mas nem sempre é. Nem sempre, não é verdade? Então é isso. Muitas vezes, nessas tão almejadas férias, que eu custei para pagar, né, fazer uma viagem dos sonhos, eu mais canso do que eu descanso, e a hora que eu volto, eu ainda preciso contar para o outro também continuar sonhando, porque afinal de contas eu fui, então foi ótimo. E o que acontece? Eu vou cansar ainda mais que eu vou ter que pagar essa viagem, né? Então eu vou ter que trabalhar muito mais. Isso é o que a mentora está nos apresentando. Vocês concordam com Joana? Pode falar, Margarida? Tá desligado o microfone. Para mim, ainda continua sendo muito relativo, porque eu continuo fazendo viagem com o pessoal da UNAT, as meninas de 18 a 21 anos, como eu. A gente faz com a Fafá, com a professora, vai o médico, o esposo dela, né? O médico está lá com a gente paga antes, 6 meses antes de viajar, não é, Edna? A Edna sabe disso. E passamos sempre uma semana e ficamos à vontade. É muito relativo. Pode falar, Rosane. O contraponto, né? Organizar, se nós queremos isso, pelo menos da mesma forma também eu faço, né? Organizar antes, pagar antes, até porque no momento que se vai, precisa-se estar com o recurso para se divertir, né? E essa diversão também em conjunto com outras pessoas em excursão, para mim, o contraponto disso aí é importante. Eu gosto, eu acho legal, eu acho bom. Até porque também o contraponto disso me liberta de ter que ir buscar uma informação daquele ponto turístico, ou de eu ter que ir. Aí ali tem o guia turístico para auxiliar todos, né? Olha, tem um ponto turístico aqui, tem um ponto turístico ali, tem a história, tal, tal, tal. Eu acho legal, eu acho divertido, eu acho relaxante. E aí se conhece pessoas, histórias, vivenciar. Maria Lúcia? Nesses contrapontos, eu acho muito interessante isso, né? Que a gente está aqui mostrando as diversas reflexões para que cada um que vai assistir depois esse estudo também possa se localizar nas diversas falas. Realmente, a fala das meninas aí são de pessoas que estão centradas, que sabem os seus objetivos, sabem o que querem, se programam. O que Joana mostra é que, por causa de modismos, por causa de status, às vezes a maioria, vamos dizer, acontece dessa forma que ela está analisando. Mas, na realidade, o que eu queria comentar e que eu acho assim, que cada frase, né, cada comentário que a gente faz tem diversos ângulos para se observar numa fala da Joana. Quando você pôs aqui as aparências a fim de impressionar aqueles que ficaram. Eu me lembrei, e a gente veio do outro capítulo falando dos tormentos voluntários, né? E aqui, quando falou dessas aparências a fim de impressionar, eu me lembrei o que eu provoco na outra pessoa? A inveja. Veja, é um outro ângulo que a gente vai poder também falar a respeito. E eu fui, onde que está no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a inveja? Eu sabia de alguma coisa, mas não me lembrava.
está justamente no capítulo Bem-aventurados aflitos, do que nos tormentos voluntários. Eu vou só ler um trechinho para a gente ver que essa aparência, a fim de impressionar, como a gente também perturba o repouso do outro. Porque ela diz assim, olha, em vez de procurar a paz do coração, que é a única felicidade real aqui na Terra, o homem procura tudo aquilo que possa agitá-lo e perturbá-lo. Estou falando dos tormentos voluntários. Mas então fala assim, haverá tormentos maiores do que aqueles causados pela inveja e pelo ciúme? Para o invejoso e para o ciumento não há repouso. Então, veja bem, nós estamos falando de Jesus e o repouso. E ela está dando aqui esse ângulo de visão do que o repouso... Mas eu quis trazer essa informação para a gente também ver o quanto esse nosso modo, muitas vezes, de agir, sem ser como as meninas, que têm um objetivo claro, ponderado, tudo, como a gente pode também trazer a não paz no coração alheio. Então, o repouso também cabe essa reflexão. É isso que eu gostaria de compartilhar. Muito legal, Maria Lúcia. Bom, legal também a fala da Margarida e da Rosane, né, que é aquilo que a gente vem fazendo, né, mesmo, não é para normalizar, mas agora, olhando mesmo para a Joana e o que a Maria Lúcia trouxe, eu me lembrei, eu quero fazer um exemplo, Maria Lúcia. Eu tinha muitos não, mas alguns parentes, né, conhecidos, quando minhas crianças estão pequenos ainda, mas menores ainda, que iam para a Disney quase todo ano. Aí eles iam para a Disney e mostravam as fotos e traziam lembrancinha, e eu passava aqui um tormento mais ou menos. Por quê? Porque os meus filhos queriam ir para a Disney. Por que a gente não pode ir para a Disney? Essa era a pergunta, tá vendo como que era? Por que a gente não pode? Tipo, eles vão, né? Eles vão todo ano, por que a gente não pode ir? E aí foi um trabalho exaustivo de dizer assim, olha, a gente pode viajar para outros lugares mais tranquilos, e a gente poderia ir, mas a gente precisa elencar prioridades. Quais são nossas prioridades? E a gente começou em família a elencar prioridades. Mas eu senti na pele, sabe, Maria Lúcia? É isso, né? Que o fato do outro ir, o que acontecia com as crianças? Eles queriam, por alguma... Claro que podia ser também por conhecer, eu entendo, mas era mais pela propaganda que pela necessidade em si. Então, eu acho que muito é esse cuidado, né, que a Joana vem trazer. Você está querendo ir por modismo ou porque, de fato, você satisfaz com aquilo? Então, vamos supor, se aqui na nossa família, nesse exemplo, a gente chegasse à conclusão que era uma prioridade, que era uma coisa interessante, o que a gente ia fazer? Fazer outros sacrifícios, abrir mão de outras coisas para fazer a tal da viagem. Mas aqui a gente fez igual ela. A gente chegou à conclusão, não vale a pena, a gente vai fazer isso só para poder dizer que a gente foi também? Então, não. Então, eu acho que é nesse sentido, né? Bom, tentei trazer, Maria Lúcia, o evangelho como um exemplo. Eu consegui pensar nisso do que você leu aí. Você acha que cabe? Exatamente, é o que eu penso, assim, você tira a paz do outro. Então, no teu... é o que eu disse, tudo que a gente estuda tem diversos ângulos para a gente poder focar. Eu falo que cada frase dá um seminário. Então, a gente pode trazer essas reflexões, não como determinação de regra, mas como determinação de reflexões, porque cada um, na sua individualidade, tem a sua experiência. Então, cada fala vai fazer sentido para esse, para aquele. Então, a gente traz aqui, eu acho, esses exemplos, essas situações que a gente passa, para que possa ser aberto um campo, um leque de entendimento, de reflexões. Eu penso assim, por isso que eu falo. E eu falo que dentro da doutrina não tem respostas prontas ou regras pré-definidas, mas tem todo esse leque abrangente da gente estudar o que os mentores trazem
e as nossas realidades, as nossas experiências. Eu acho que esse conjunto é muito frutífero, né? Porque vai render aí várias reflexões para cada um no seu momento, analisar e pensar qual que é a minha verdade, o que aquilo serve para mim ou não, né? Isso mesmo. Aí, falando em codificação, né? Você trouxe aí o Evangelho. Eu tinha escolhido aqui o Livro dos Espíritos. Vamos ver lá, né? Olha só, questão 254 do Livro dos Espíritos. Kardec vai questionar aos espíritos sobre a necessidade do descanso dos espíritos desencarnados, tá? Então, aqui ele está falando do mundo dos espíritos. Sabe aquela parte que fala do mundo dos espíritos? Então, ele pergunta assim, e a fadiga? A necessidade de repouso, experimentam-nas? E aí, gente, os espíritos desencarnados se cansam? Vocês lembram da frase da semana passada? Que tem hora que nós precisamos dormir, mas tem hora que nós... Como que era? Agora eu esqueci. Mas assim, eu esqueci a frase. Mas, exato, com as palavras. Mas quer dizer assim, que tem certos descansos, certos cansaços, que basta você descansar o corpo. Mas tem outros cansaços que é um cansaço mental. Tem palavras bonitas lá na frase que eu não lembro. Mas assim, então a gente precisa separar as duas coisas. Qual é o cansaço do corpo? Qual é o cansaço da mente? Qual é o cansaço do espírito? Então, quando Kardec pergunta se os espíritos têm necessidade do repouso, olha só o que os espíritos respondem. Eu acho que a resposta é fantástica e vai nos dar uma medida do nosso grau evolutivo, né? Vamos lá? Não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal. Lógico, né, gente? Eles não têm um corpo, então eles não cansam o corpo, né? Como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, daqui a gente já vai entendendo que o descanso do corpo, nós encarnados precisamos. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Então, ou seja, ele tem necessidade de um repouso? Tem, mas o que é o repouso dele? A troca de uma atividade. Ao invés de continuar numa certa atividade que ele estava fazendo, ele vai fazer uma outra coisa. Sabe, igual, eu descanso lendo, eu descanso meditando, enfim. Não é o repouso no sentido de não fazer nada, mas lembra da pergunta do Eduardo? Com o filho. Brincando, como você disse na semana passada, né? Então, qual é a produtividade desse repouso? Que foi a pergunta que o Eduardo nos fez, né? Bom, quer isso dizer que momentos há em que seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em um objeto determinado. Então, se ele tinha foco numa tarefa, naquele momento ele não está com foco naquela tarefa, está fazendo uma outra coisa mais relaxadamente. É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao do corpo. Ou seja, ele dorme, ele precisa dormir? A gente viu nas obras de André Luiz, não. Ah, mas quando? Não, quando ele está um pouco mais, né, sem outros, mais desligado do corpo físico, né? A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Tá vendo, gente? Então é isso, a gente pode tomar os espíritos como medida. Em que sentido como medida? Nós precisamos do descanso do corpo? Sim, estamos encarnados, temos um corpo. Mas, e o cansaço mental? Em que nível está? Porque quanto mais evoluir, porque nós somos espíritos também, só que com um corpo. Então, e o nosso cansaço mental? Será que nós conseguimos? Nós precisamos de mais ou de menos repouso? Isso vai dar alguma medida
Eu estou falando, alguma medida do grau evolutivo, em qual sentido? Vou dar um exemplo, para não ser mal compreendida. Vocês já viram, tem gente que não, por exemplo, sabe quando você está com uma questão, um problema para resolver, que até dormindo você sonha com aquilo? Aí eu faço a pergunta, você repousou? Não, porque você não saiu daquela atividade. Eu vou dar um exemplo meu para a gente encerrar, e se alguém quiser dar um exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu estava estudando, teve um certo período, assim, que eu estava sem bolsa. Eu fiquei 6 meses sem bolsa. E eu tinha o dinheiro, Deus é tão bom, porque, assim, eu tinha o dinheiro suficiente para 6 meses, a minha reserva. Então, assim, se em 6 meses a bolsa saísse, eu poderia continuar. Se não saísse, eu não dava mais conta, né? Não dava. E saiu exatamente no 6º mês, gente. Né? Coincidência não, né? Providência divina. Mas, enfim, esses 6 meses foi um tormento para mim, porque eu pensava nesse problema o tempo todo. E ao invés de pensar, confiar em Deus que ia dar certo, eu ficava assim, e se não der? E se não der? Gente, eu era muito estressada naquela época. E sabe o que aconteceu? Eu desenvolvi uma labirintite, de não conseguir levantar da cama, de causar vômito. E tudo isso era o quê? Porque eu não parava, eu não repousava em momento nenhum, porque eu não parava de pensar naquilo. Então, hoje eu olho para trás e vejo, olha o que eu fiz, a carga que eu levei para o meu corpo. Por quê? Porque não tinha descanso, a minha cabeça trabalhava o tempo todo, né? Na mesma atividade, na mesma preocupação. Bom, então era isso, né? E aí, assim, era o espírito que estava incomodado. Por quê? Falta de fé, né? Falta de saber que o meu Deus era um Deus de abundância e não de escassez. Eu vivia na escassez, infelizmente. Bom, gente, o que tínhamos para hoje era isso. Antes de encerrar, eu gostaria de saber se vocês querem falar. Pode falar, Margarida? Só uma frase, né? Tenhamos certeza de que em todos os momentos de nossa vida, Jesus sempre será o nosso refúgio. Linda frase. Repousar em Jesus, isso mesmo. A gente precisava interiorizar isso, né, Margarida? Né? Vinde a mim, vós que está... Como que é? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Exatamente. Então, vamos ter essa certeza, né? Todo momento, Jesus sempre será o nosso repouso. E é verdade, né? Uhum. Muito bem. Mais alguém, gente? Para encerrar? Não? Então, concluímos mais uma parte. Semana que vem nós começaremos naquela que eu falei para vocês, a necessidade do repouso. Agora foi a ilusão do repouso, acabamos aqui. Mas semana que vem eu convido vocês a estarem novamente aqui ou assistirem novamente o vídeo. Eu já aproveito para solicitar para quem está acompanhando pela gravação, está gostando desse conteúdo, está fazendo sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com alguém que você acredita que possa beneficiar, porque assim nós fazemos essa mensagem chegar a mais pessoas, o nosso canal do Sarai fica cada vez mais forte. Então eu agradeço o joinha de vocês. E então, semana que vem eu convido vocês a continuar nessa trajetória do repouso agora, com Joana trazendo outro lado, a nossa necessidade de repouso. Por quê? A questão 254 diz que espíritos mais evoluídos não necessitam de repouso dessa maneira que nós entendemos. Bom, mas nós não somos evoluídos e nem estamos desencarnados. Portanto, há uma necessidade real de repouso, mas como nós devemos aproveitar seres que estamos caminhando para um despertar de consciência, como que esse repouso pode ser melhor aproveitado? Como tirar proveito desses momentos de repouso? É esse o convite da reflexão da semana que vem. E eu gostaria, deixa eu colocar aqui para vocês,
a nossa reflexão, não vai dar tempo da gente comentar, mas a nossa reflexão da semana foi: qual é o seu desejo, qual é o meu desejo de descanso? Como é que você pensa descansar? Qual é o desejo que você tem? Então, como eu queria ter lido um pouco mais, viu, Ronaldo, que vai assistir depois, nós vamos deixar essa reflexão da semana para essa de novo, tá? Vamos pensar agora com tudo que a gente conversou sobre o seu desejo, tá vendo que é o desejo, né? O desejo de descanso, como é que você deseja descansar? Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pelos momentos que tivemos, por esses minutos proveitosos, e pedir também que Ele nos auxilie na aplicação desses conhecimentos que hoje tivemos. Que Jesus olhe por nós, seja conosco, que nos dê, nos oferte, nós possamos aproveitar a sua paz e o seu amor. Nesse momento, vamos vibrar por nós mesmos, nos fortalecendo, a fé, a confiança, né? Nosso sistema imunológico, que nós possamos continuar com saúde, e vibrar também por os nossos familiares, vibrar pelos nossos conhecidos, vibrar pelos nossos irmãos de pátria, pelos nossos irmãos brasileiros, que essa situação que estamos vivendo possa ser melhor, ser da melhor forma encaminhada, que possamos aproveitar os ensinamentos e que os nossos tormentos e sofrimentos sejam aliviados. É nessa confiança que estamos sobre a direção segura de Jesus que nós damos por encerrada essa nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Grande beijo. Até semana que vem. Muito bom. Boa noite a todos. Boa noite a todos, até semana que vem. Muita luz e paz. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite até semana que vem. Até quarta. Fernando.